Então, vamos lá? Vamos começar essa aula? Como eu sei que vocês estudam também por Xerox antigo, essa aula começou semestre passado. A gente chama de cura das feridas. Antigamente, essa aula era a cicatrização das feridas. A gente dava um ênfase muito grande à cicatrização das feridas, a fisiologia da cicatrização das feridas. Mas isso vocês têm tanto na fisiologia quanto na patologia. Vocês falam da cicatrização das feridas. Então, a gente pensou bem e mudou o tópico, a visão dessa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia no início, mas vai se prender mais aos tipos de ferida. Essa aula são divididas em duas partes. Cura das feridas, parte 1 comigo, e semana que vem, no mesmo horário, 9 horas, parte 2 com a professora Aline. Então, vamos começar a aula. O que nós temos de importante nessa aula? O que vocês precisam aprender nessa aula no final? Deixa eu só alterar aqui o meu... Desculpa. Colocando aqui, ó, opções de ponteiro, apontar. Então, no final, a gente precisa saber realmente um pouco noções dessa fisiologia da cicatrização, compreender as fases dessa cicatrização, identificar o que altera, o que não altera, e o tópico novo que entrou, que é conduzir os pacientes com feridas crônicas no membro inferior. Isso vocês não tinham na aula passada. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a cicatrização é uma cascata celular e bioquímica complexa que leva à restituição da integridade e função desse tecido. Embora essa cicatrização seja comum a todo o organismo, existem características de diferentes tecidos. Então, nós vamos falar um pouquinho da cicatrização no tubo gastrointestinal, cicatrização do osso, cicatrização fetal, que elas apresentam características diferentes dos demais tecidos. Quando a gente fala isso no global, das fases de cicatrização, são os pontos comuns a determinadas fases da cicatrização, comuns a todos os tecidos. A gente tem algumas peculiaridades. Segundo, essa classificação, essas fases que a gente chama a cicatrização, essa divisão é didática. Ela é didática, é para a gente aprender melhor essas divisões. Na prática, no ser vivo, essas fases se confundem. Então, nós temos 3 fases básicas: inflamatória, a fase proliferativa e a fase final, que é a fase de remodelagem. São as 3 fases com características de cada uma. Então, cada uma tem algo que caracteriza essa fase. Mas no ser vivo, eu posso ter a mesma ferida com locais com fases diferentes de cicatrização. Então, nós vamos falar da fase inflamatória. O que é isso? É o momento que eu tenho uma solução de continuidade. Então, vamos pensar na pele. Eu tive uma solução de continuidade, minha pele abriu. Quando eu tenho uma lesão na minha pele, aquele tecido abaixo da minha pele, imediatamente após a lesão, ele é estéril. Ele é estéril, não tem bactéria no meu subcutâneo. Então, quando eu abri a pele, ele é estéril. Porém, a minha pele, existe uma microbiota, uma colonização de bactérias nessa pele. Há uma tendência natural com a solução de continuidade, essas bactérias penetrarem no tecido.
Então, o que meu organismo faz? Inicia a primeira fase da cicatrização, que é a migração das células de defesa para aquela área, para tentar bloquear. Juntamente com isso, eu vou tentar limpar aquela área dos tecidos destruídos, dos restos celulares, e vou tentar formar uma matriz o mais rápido possível para que esse tecido volte à sua integridade. Então, essa é a fase inflamatória. Então, a fase inflamatória são as células de defesa que vão migrar para essa área. Então, vamos lá, eu tive lá a lesão. Quando eu tenho essa lesão, as bactérias que vocês estão vendo aqui em pretinho vão tentar vir para a integridade do tecido. Junto que, como eu tive uma solução de continuidade, aqueles vasos expostos começam a sangrar. Então, a primeira fase da cicatrização, a fase inflamatória, a gente chama essa de hemostasia, que é a mesma hemostasia que vocês aprenderam lá na fisiologia. Então, hemostasia, resposta inflamatória sistêmica, que é a agressão cirúrgica, vocês vão ter uma aula no final, cicatrização das feridas, tudo isso é uma resposta inflamatória à lesão tecidual. Então, você tem inicialmente uma vasoconstricção, mediado ali por catecolaminas, norepinefrina, tromboxano, vão fazer uma vasoconstricção. Posteriormente, que esse sangramento vai cessando, junto com a migração das plaquetas, as plaquetas que fazem parte da hemostasia migram para aquela área. Aquela plaqueta vai formando uma condensação, elas vão se destruindo, formando uma coisa que a gente chama de degranulação plaquetária. Então, são aquelas plaquetas destruindo e formando uma rede naquilo ali. Essas plaquetas destruídas, elas liberam substrato anatômico, seja energético, seja por albumina, através dos seus corpos densos, por exemplo, e liberam fatores quimiotáxicos para a migração das células de defesa, macrófagos e o neutrófilo. Neutrófilo é a nossa principal célula de defesa. E o macrófago é que faz a minha imunidade tecidual. Ele ajuda a desbridar aquele tecido doente e ajuda também na defesa, mas a principal célula de defesa está aqui, que é o neutrófilo. Então, isso é um ponto importante da nossa primeira fase da cicatrização, que é a fase inflamatória. Então, a fase inflamatória nada mais é que a fase de hemostasia, com a migração de plaquetas para a cessão do sangramento e estímulo quimiotáxico para a migração de macrófagos e neutrófilos, que vão fazer com que nosso exército vá chegar naquela área que houve a queda da barreira da pele, para tentar que o exército inimigo, que são as bactérias, penetre na intimidade do nosso tecido. Estou aqui mostrando a fase inflamatória, onde eu tenho uma solução de continuidade. Isso é uma imagem clássica de um tecido cicatricial. Essa imagem é do nosso livro de texto, do Seibston, onde normalmente eles mostram a ferida bem afastada e aqui as células de defesa. Então, inicialmente, a epitelização, as bordas da ferida tentando entrar. Mas o que acontece? A ferida está aberta. A ferida está aberta. Então, eu tenho as plaquetas migrando, junto, as plaquetas começam a degranular, fazem o fator quimiotáxico para macrófagos e neutrófilos, que são as células de defesa, e fibroblasto. Você lembra que o fibroblasto é o precursor do colágeno lá na frente. Mas o fibroblasto vem migrando para essa área através, olha só, de fatores quimiotáxicos, através de estímulo, e vão se ligar
a essas plaquetas, formando um emaranhado, impedindo e formando aquele coágulo em cima da ferida. Posteriormente, quando esse bloqueio começa, então esse fibroblasto que migrou para junto com essas plaquetas e fazem um bloqueio naquilo ali, isso começa a caracterizar a fase proliferativa, aonde eu tenho uma fibroplasia do tecido, ou seja, uma formação de uma matriz provisória. Então, isso tem que ficar bem claro com a gente. Olha a diferença clássica das duas células, das duas fotos. Então, eu tenho aqui a solução de continuidade, o momento exato da minha lesão. Houve a lesão. Por isso que a fase inflamatória é também chamada de fase exudativa. Então, aquele tecido começa a exudar, as plaquetas chegam nesse tecido, elas começam a formar uma massa gelatinosa que, junto com os fibroblastos, vão formar uma matriz provisória para tentar bloquear esse tecido. Ao mesmo tempo que essa plaqueta vai sofrendo degranulação, ela libera fatores quimiotáxicos para macrófagos e neutrófilos para fazer a defesa desse tecido, juntamente com mais estímulo dos fibroblastos. Então, eu tento fazer um bloqueio nesse tecido. Isso se chama fibroplasia. Então, a fibroplasia, aquele bloqueio, é a formação da matriz provisória. Ela começa a caracterizar o fim da fase inflamatória. Por quê? Porque se eu tenho a barreira restrita, eu não preciso mais das células de defesa, porque as bactérias não vão mais penetrar no tecido. Então, qual é a importância dessa fibroplasia na prática? Essa fibroplasia é a matriz provisória. O que é provisório? O que dá força têncil da minha pele, que deixa a minha pele com essa tensão que eu puxo, ela não rompe, é o colágeno. Colágeno dá força têncil. A matriz provisória não tem um colágeno inicial. Ela tem plaquetas e fibroblastos. E começa a formação de um colágeno. Mas, inicialmente, plaqueta e fibroblasto. Isso é o quê? Eu vedei, mas eu não tenho força têncil. Se eu puxar aquele tecido, ele abre. Lembra, então, da cicatrização, do pontinho que vocês aprenderam semana passada com a professora Aline? Você deu aquele pontinho, aproximou. O ponto é para aproximar a ferida. Você não pode apertar muito ponto. Porque se você apertar muito ponto, você faz isquemia. Se eu fizer isquemia, não vai sangue, não vai célula de defesa. Então, a gente tem a falsa impressão que o ponto que eu dei é que vai fechar a ferida. Isso não é verdade. A sutura que vocês aprenderam, a síntese que vocês aprenderam, é para aproximar as bordas da ferida, para que o tecido, para cicatrização das feridas, que vedem essa ferida. Por isso que, quando eu acabo de suturar, eu faço um curativo. Não é isso? Eu faço aquele curativo, ponho uma gazezinha, ponho um antisséptico primeiro, que é o álcool a 70%, que é o melhor que vocês já aprenderam, ponho uma gazezinha e ponho um esparadrapinho em cima. Por quê? Porque aquele tecido ainda está aberto. Apesar dos pontos estarem aproximando a borda das feridas, a borda das feridas estão coaptadas, mas elas não estão vedadas, porque eu ainda não tive a fibroplasia, ainda não tive a formação da matriz provisória. Então, eu fiz o curativo. No dia seguinte, eu tiro o curativo e olho aquela ferida. A ferida, a gaze está molhada. Se a gaze está molhada, é porque saiu coisa de dentro do subcutâneo para o curativo. Então, aquela ferida ainda está aberta. Então, o que eu faço? Passo o antisséptico e passo um outro curativo. Aí eu volto no outro dia com 48, 72 horas e tiro a gaze.
Na hora que eu olho a gaze está sequinha. Eu olho a ferida está sequinha. Isso quer dizer o quê? Já teve fibroplasia. Agora a ferida está coaptada. Conduta, tira o curativo. Não precisa mais de curativo essa ferida, porque a ferida está vedada. Porém, é uma matriz provisória. Eu ainda não posso tirar os pontos, porque se eu tirar os pontos, eu não tenho força têncil. Se a pele esticar, a ferida abre. Entenderam a importância da primeira fase inflamatória? Que é a fase de vedação provisória, o final. Então, o final, aquela hora que forma a vedação, a matriz provisória, termina a fase inflamatória e minhas células de defesa, olha aqui, desaparecem. Não preciso mais. Então, na fase proliferativa, ocorre o verdadeiro vedamento da ferida. Então, aquele tecido começa a ser trocado pelo colágeno, ele é invadido por um novo estroma, por vasos neoformados, olha aqui uns vasinhos chegando aqui, vasos neoformados. Esses vasos neoformados são envoltos por ácido hialurônico, vocês lembram do ácido hialurônico, que é o cimento intracelular, vocês aprenderam isso lá na histologia. Tá? Então, eu tenho um novo tecido e os fibroblastos começam a ser trocados pelo colágeno. Esse tecido rico em vasos neoformados, a gente chama de tecido de granulação. Ali há o vedamento definitivo da minha ferida. Então, é a fase que forma o tecido de granulação, aonde o fibroblasto é trocado pelo colágeno. Finalmente, nós vamos entrar na última fase da cicatrização, que é a fase de maturação, aonde o colágeno é trocado por um colágeno maduro, que a gente já vai falar dele, e o restante dos fibroblastos recebem filetes de miosina. Miosina, vocês lembram lá do músculo estriado? Vocês aprenderam lá na fisiologia, na histologia? Eles têm um filete de actina e miosina, que fazem a contração do músculo. Então, esse filete de miosina que se adere ao fibroblasto forma o miofibroblasto. Então, ele faz com que haja contração da ferida. Por isso que vocês prestem atenção, quando você tem uma cicatriz aguda, ela cicatriza, posteriormente, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, a cicatriz é menor do que era antes. Por quê? Porque é uma contração natural da cicatriz devido aos miofibroblastos. Essa contração da ferida caracteriza a fase de maturação, que é a terceira fase da cicatrização. Então, nós temos 3 tipos de colágeno. 3 tipos de colágeno, basicamente. O colágeno tem mais, mas em relação à cicatrização, nós temos 3 tipos importantes do colágeno. O colágeno do tipo 2 é o primeiro colágeno a aparecer na fase da cicatrização. Ele é um colágeno rico no tecido cartilaginoso, por exemplo, na orelha. Ele é maleável. Ele é o primeiro a aparecer. Então, aquele fibroblasto começa a ser trocado pelo colágeno do tipo 2. Posteriormente, na fase proliferativa, onde eu tenho tecido de granulação, aquele colágeno do tipo 2 é trocado pelo colágeno do tipo 3. Isso é uma evolução. E, finalmente, o colágeno do tipo 3 é trocado pelo colágeno final, que é o colágeno do tipo 1. Então, o colágeno do tipo 1 é o que eu tenho na minha pele normal. Ele que eu tenho na pele normal. É ele que dá força têncil, que deixa... Força têncil é o quê? Eu puxo a pele e ela não rompe.
Uma cicatriz, ela tem cerca de 70% a 90% do colágeno da pele íntegra. Isso quer dizer o quê? Que uma cicatriz, ela tem 70% a 90% da tensão da pele normal. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma cicatriz, peraí que eu tenho uma aqui, ó, tem uma cicatriz aqui no meio, e eu puxar o tecido, puxar, esperar romper, ele vai romper na cicatriz, porque a cicatriz tem menos força têncil. Professor, Oi. posso tirar uma dúvida? Claro. Na cicatrização, você não vai ter atuação do colágeno tipo 4? Não, ele não tem o colágeno tipo 4. Eu tenho colágenos que são específicos de alguns locais, tá? Eu tenho colágeno tipo 4, colágeno tipo 5. Alguns são mais elásticos, então fica no tecido vascular. Então, a característica do colágeno, os 3 principais, lógico que a diferença de colágeno é de detalhe. A diferença do colágeno é de detalhe. Então, nós temos um colágeno que caracteriza cada fase. Nada impede que, no meio de uma ressecção, eu tenha algum outro tipo de colágeno diferente a esse. Mas a característica principal de cada fase, da fase da cicatrização, está aqui, ó, colágeno do tipo 2, que é o primeiro a aparecer, que está na fase inflamatória. Esse colágeno do tipo 2 vai sendo trocado pelo colágeno do tipo 3 e, finalmente, aparece o colágeno do tipo 1. Esses colágenos é que caracterizam cada fase disso. Então, a pergunta é, eu não tenho colágeno 4. Eu posso até ter um colágeno semelhante ao colágeno 4, mas ele não é o colágeno que caracteriza essa fase. Se aparece algum outro tipo de colágeno diferente do colágeno que eu preciso, esse colágeno vai ser deteriorado e vai sumir. Ele não é importante para as fases de cicatrização. Ok? Foi claro? E eu não tiro o ponto. Alguém fez uma pergunta ali no escrito. É melhor sempre falar para mim. É que eu vi agora que está escrito, porque ele aparece, às vezes pisca, às vezes não pisca. Qual é o momento que eu tirar os pontos? Eu tiro os pontos na fase proliferativa, não é na matricional. Se você pensar bem, o ideal seria eu tirar quando eu tenho colágeno do tipo 1. Mas aí entra as exceções. Quanto mais tempo um fio fica, maior é a cicatriz. Então, normalmente, eu tiro quando eu tenho já uma força têncil. Então, você lembra que na fase proliferativa, eu tenho colágeno do tipo 3. O colágeno do tipo 3, ele não é o colágeno final da pele, mas ele já tem muito mais força têncil que a matriz provisória e muito mais força têncil que o colágeno do tipo 1. Então, ele ajuda a segurar. Porém, se for um tecido de alta tensão, por isso que a gente fala, sutura da pele, normalmente eu tiro aquele ponto precoce, 48, 72 horas, onde está começando a fase proliferativa, onde está terminando a fase inflamatória, onde eu tenho muito colágeno do tipo 2, algum colágeno do tipo 3 e nenhum colágeno do tipo 1. Por que eu faço isso? Porque a pele não tem tensão, a pele da face. Cirurgia em outro local. Exemplo, braço. O braço ele não tem tanta força têncil, mas ele tem mais força têncil do que na pele. Então, o braço eu deixo esse ponto aí de 5, 10 dias no máximo. O abdômen já tem uma força têncil maior, então as laparotomias eu deixo esse ponto aí de 7 a 14 dias. Áreas de muita tensão, exemplo, palma, cotovelo, região torácica, são regiões de alta tensão, porque elas são contra a linha de força. Esses locais, eu deixo esse ponto de 14 a 21 dias. Tá? Para quê? Para o colágeno tipo 1 aparecer. Ok? Então, veja bem, a gente fez... Professor?
Isso é um resumo da nossa aula, das fases de cicatrização. Então, eu tenho, primeiro, as fases inflamatórias. O que eu quero que vocês prestem atenção? Olha como é que há uma confusão. Olha, não começa certinho. Uma começa e a outra termina. Elas se confundem. Então, as fases de cicatrização se confundem. E eu falei para vocês o principal que caracteriza cada fase. O que caracteriza a fase inflamatória? Células de defesa, migração de macrófagos e migração de neutrófilos. Aparece o fibroblasto, que junto com a degranulação plaquetária vão fazer uma rede de fibrina, que a gente chama isso de fibroplasia. Com o passar do tempo, o fibroblastos que formou essa rede provisória começa a cair, e ela é trocada pelo colágeno inicial da cicatrização, o colágeno do tipo 2. Posteriormente, esse colágeno do tipo 2 vai sendo trocado, que não está aqui no gráfico, no colágeno do tipo 3, que vai caindo progressivamente, e aparece o colágeno do tipo 1. O colágeno do tipo 1 aparece e vai ficar até o final, porque ele é o colágeno definitivo. Então, ele vai ficar na fase de maturação. Só um segundo, deixa eu só... Isso, tá. Mais uma vez, mostrando aqui as fases. Olha, o que caracteriza a fase inflamatória? Presença das células de defesa, neutrófilos. Lembra que eu falei para você que o macrófago aparece também? Olha o macrófago aqui. Apareceu. E olha o detalhe. Ele aparece na fase inflamatória. Tem um pico na fase inflamatória, juntamente com o neutrófilo. Lógico que o neutrófilo tem um pico maior. O neutrófilo vem caindo progressivamente. Olha só. E o linfócito aparece logo depois. Vocês lembram que o linfócito também é célula de defesa. Só que o linfócito são células de defesa que têm algumas características especiais. Então, vamos lembrar, aonde que o linfócito aparece? Quanto que eu tenho linfocitose numa doença? O linfócito aumenta em afecções virais, resfriado comum, por exemplo, em patologias crônicas, tuberculose e hanseníase. Então, linfócitos são células de defesa de doenças crônicas. Então, há uma tendência, o neutrófilo aparece na fase aguda da doença e o linfócito aparece depois. E ele vai caindo progressivamente. O predomínio do linfócito em relação ao neutrófilo caracteriza as feridas crônicas. Então, você já vê aquelas pacientes que têm úlceras de perna, aquelas úlceras ficam lá muito tempo. Então, ela tem um processo inflamatório durante muito tempo. Esse processo inflamatório, como é que eu sei que essa ferida cronificou? Quando o neutrófilo sai e aparece linfócito. Já, se vocês vão ter na cadeira de gastro, vocês vão aprender sobre gastrite. Existe uma patologia chata de tratar, que é a gastrite crônica. Como é que eu sei que uma gastrite é crônica? Eu faço uma biópsia da mucosa e mando para a patologia. Aí o patologista olha e fala, esse tecido está cheio de linfócito, gastrite crônica. Se esse tecido está cheio de neutrófilo, gastrite aguda. Então, a presença do linfócito caracteriza a gastrite crônica, a patologia crônica. E agora a gente vê o macrófago. Então, prestem atenção no macrófago. Lembra que eu mostrei, com exceção do colágeno do tipo 1, todas as demais células que aparecem, elas aparecem e desaparecem. Elas aparecem e desaparecem. Olha o macrófago. Ela apareceu na fase inflamatória, ela diminuiu, mas ainda está aqui na fase proliferativa, e ela continua durante toda a fase de cicatrização. Quando a gente fala dessas células, eu tenho fatores quimiotáxicos que estimulam e que inibem esse processo inflamatório.
Toda a minha cicatrização tem que ter isso. Então, eu tenho um estímulo para a célula de defesa. Já já, essa célula de defesa vai desaparecer, porque eu tenho um fator estimulante, um fator inibitório das células de defesa. Eu tenho um depósito do colágeno tipo 2. Já já, essa célula do colágeno tipo 2 vai desaparecer. Já já aparece o colágeno do tipo 3. Eu tenho um fator inibitor e vai desaparecer, aparece o colágeno do tipo 1, que vai fazer um depósito até um limite normal. Depois ele para também, aquele colágeno fica lá. Então, eu tenho depósito e eu tenho degradação desse colágeno. Por que eu tenho isso? Fator que estimula e fator que inibe. Senão eu faço aquelas cicatrizes aberrantes, que é o motivo até da aula da professora Aline, que são os queloides e as cicatrizes hipertróficas. São aqueles cicatrizes que elas não cessam nunca. Elas têm um processo inflamatório e elas não param de cicatrizar. E fazem as chamadas cicatrizes aberrantes, que a gente vai falar numa oportunidade maior. Então, eu quero mostrar para você o macrófago. O macrófago tem um pico na fase inflamatória, que ela foi estimulada pela plaqueta. E ela atua na fase inflamatória como se fosse varrendo aquele tecido, tirando restos celulares daquilo ali. Depois, na fase proliferativa, ela tem um estímulo grande para a formação do tecido de granulação. Ela atua estimulando também a angiogênese, a neoformação vascular. E, na fase de maturação, ela atua na contração da ferida, que é o que caracteriza a fase de maturação, ela que estimula o miofibroblasto. Olha só, o macrófago é a única célula presente em todas as fases da cicatrização. Alguns autores dizem que o macrófago é a célula fundamental da cicatrização. A ausência de macrófago na ferida caracteriza o fim da cicatrização. Ou seja, começou a ferida, aparece o macrófago. Terminou a cicatrização, desaparece o macrófago. Ok? Então, vamos ver um resumozinho. Então, agora, um filminho que eu quero mostrar para vocês. Ou não. Mentira. Desculpa. Fico devendo um filminho para vocês. Mas o que é importante para a gente ver aqui são as fases da cicatrização. Que coisa, hein? Então, a primeira fase caracteriza a fase inflamatória pela migração de células de defesa e formação de matriz provisória. Essa fibroplasia caracteriza a matriz provisória, é o final da fase inflamatória, onde as células de defesa vão embora, começa a aparecer o colágeno do tipo 2. Esse colágeno do tipo 2 há um estímulo e há uma formação de um novo estroma e a angiogênese, que são as células de defesa, caracterizando a fase proliferativa, caracterizando o tecido de cicatrização, aonde aquele tecido aquele colágeno do tipo 2 é trocado por colágeno do tipo 3. Finalmente, aquele colágeno do tipo 3 recebe células, tá? Recebe um novo colágeno, que é o colágeno do tipo 1, e começa a retrair e formar a última fase, que é a fase de maturação ou a fase de remodelagem. Então, isso é comum a todos os tecidos. Vamos lá, uma pergunta. Os macrófagos aparecem em todas as fases, mas é o único. Miofibroblasto, não, o miofibroblasto. O fibroblasto aparece na primeira fase. Caracteriza a primeira fase. Depois, esse fibroblasto vai sendo trocado pelo colágeno tipo 2, mas ele vai sendo degradado. Ele não tem um novo estímulo para ele aparecer. E a última fase, eu não tenho um fibroblasto. Eu tenho o miofibroblasto, que é um tecido diferente, é uma célula diferente do fibroblasto inicial. Ela origina-se do fibroblasto inicial, mas ela é o miofibroblasto, é uma célula diferente. É uma evolução. É igual o Pokémon. Ele evoluiu, mas não é a mesma célula inicial. Tá?
Procedimentos de bioestimulador de colágeno, como o rádio, pode estimular o processo de cicatrização em pacientes como doença de hanseníase. Isso é outra patologia. A hanseníase, eu tenho um outro problema. Eu tenho um micro-organismo que causa destruição lenta e progressiva disso. Então, você pode estimular com o que você quiser para cicatrizar aquela lesão. Se você não tratar a doença de Hansen, o micobacterium que está ali, a bactéria que está causando a hanseníase, você pode estimular com o que você tiver, porque ele continua destruindo o tecido. Então, você vai tratar. Depois, você pode fazer várias condutas para estimular aquela ferida crônica a cicatrizar. Inclusive, existem aparelhos que fazem isso. Mas se você não tratar a doença básica, aquilo não cicatriza. Que é a nossa aula. Já já nós vamos começar a falar isso sobre ferida crônica. Não adianta você tratar uma ferida que ela tem uma doença básica. Não adianta eu tratar uma paciente que tem uma doença arterial e não chega sangue na ponta do dedo. Eu posso fazer o curativo que quiser. Se o sangue não chegar lá, não cicatriza. Então, se eu tenho uma bactéria que está destruindo o tecido, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso tirar tecido de um lado e colocar no outro. Fazer um implante, um enxerto de pele. Mas se eu não tratar a bactéria, aquele enxerto de pele vai ficar doente e vai ser destruído também. Ok? Foi? Faz pergunta falando, não sejam tímidas. Vocês podem falar, as pessoas gostam de escutar, que às vezes eu não enxergo. Aparece para mim uma telazinha aqui e aparece mais. Quando esse mais pisca, eu sei que tem uma pergunta, mas às vezes aparece só um númerozinho, 1. Aí eu não sei se vocês estão perguntando se aquilo ali já passou. Tá? Então, vocês podem perguntar por escrito. Se eu demorar a responder, vocês abrem o sinal e falam, professor, eu fiz uma pergunta. Aí eu paro a aula e a gente responde. Tá ok? Respondido, então, sua pergunta do hanseníase? Vamos nós, então, vamos falar agora de alguns tecidos especiais. Então, a gente falou pele. Você viu? Tecido da pele. Olha lá, agora eu vi piscar. Sim, obrigado, viu? Por nada. Então, agora a gente... Quando a gente fala o exemplo, os livros, as outras patologias, todos eles falam do geral, mas a gente tem tecidos diferentes. Então, eu tenho tecido gastrointestinal, cicatriza diferente. Tecido ósseo, cicatriza diferente. Tecido cartilaginoso, cicatriza. Não quer que cicatriza diferente. Tem peculiaridades, que nós vamos falar agora de algumas delas. Tecido gastrointestinal. Quando a gente fala de cirurgia, agora a gente vamos ser egoísta, né? Normalmente a gente fala no geral. O tecido gastrointestinal, quem tem uma especial atenção é o cirurgião geral, é o cirurgião gastrointestinal, é o cirurgião oncológico, é o cirurgião que trabalha com tubo gastrointestinal. Por quê? É dramático quando uma cirurgia intestinal dá problema. Qual é o maior problema que essa cirurgia pode ter? Abrir os pontos. Então, eu pego 2 alças, vocês já aprenderam, eu faço uma enterectomia. Entero, intestino, ectomia, retirada. Retiro um pedaço do intestino e faço uma enteroanastomose, ou seja, uma comunicação entre 2 luzes. Então, eu faço uma enteroanastomose. Comuniquei uma alça com a outra e fiz uma sutura. Sutura linda de morrer. Fui lá, fiz um pontinho simples, que já já vocês vão treinar com a gente. Fui lá, dei aquele pontinho lá, bonitinho. E a ferida está aproximada. Aí, por algum motivo, o paciente foi e fez hipofluxo, e minha cirurgia abriu. Mas ela não simplesmente não abre. Ela fez deiscência de sutura, essa palavra correta. Então, ela fez deiscência. Ela não só abriu. A secreção que era do intestino cai dentro da cavidade peritoneal.
eu inundo aquilo ali de secreção entérica. Se for uma cirurgia de cólon, eu inundo o peritônio de fezes. Isso é dramático. Isso faz um processo inflamatório do peritônio, it inflamatório, e o peritônio, a raiz, peritonite gravíssima. E o paciente pode vir a óbito disso. Óbito de uma coisa que eu provoquei. Eu fiz a cirurgia. Então, o cirurgião tem que ter muito cuidado com isso. Quais os cuidados? Primeiro, minha sutura técnica, livre de tensão. Mais uma vez, o ponto não pode estar muito apertado. Se o ponto estiver muito apertado, eu vou comprimir a microcirculação e eu faço isquemia naquilo ali. Então, fica muito tenso a minha sutura. Então, ele tem que ser bem frouxinho, bem, a gente chama, bem confortável a sutura. A alça tem que estar móvel, a alça não pode estar esticada. Então, ela tem que estar móvel. Para quê? Para o tecido ter uma vascularização satisfatória. Segundo, o paciente tem que estar bem nutrido. Então, a gente tem especial atenção aos pacientes com doença consumptiva. Exemplo, o cara tem um câncer. Você sabe que o câncer consome a pessoa e tira os nutrientes só para ele. Então, o paciente fica, às vezes, caquético. Então, eu preciso de proteína para cicatrizar. Então, a proteína do paciente... Eu preciso de outras substâncias que a gente vai falar, mas principalmente proteína, albumina para cicatrizar. Normal da albumina é de 4,5, 5,5. Aí eu vou dosar a albumina do paciente no pré-operatório. A albumina está de 3. Olha como é que ele teve uma depressão importante de albumina. Então, esses pacientes, às vezes, eu não opero ele de imediato. Eu interno esse paciente previamente e durante 15 dias eu faço uma suplementação alimentar para esse paciente. Então, eu dou mais proteína para ele me aumentar essa albumina e facilitar a minha cicatrização. E o outro, que é o principal, ele necessita de um fluxo sanguíneo adequado. O sangue tem que chegar lá. Então, o paciente tem que estar com uma volemia, quer dizer, com fluxo sanguíneo importante. Porque se a pressão do paciente começar a cair muito, a pressão cai, ele fica hipotenso o tempo todo, o organismo quer ficar vivo e manda sangue para o cérebro e para o coração. O resto do corpo faz vasoconstricção, principalmente a pele, por isso que o cara fica branco, e o território esplâncnico, aí não vai sangue na minha sutura, e minha sutura abre. Então, a falha da sutura da gastrointestinal é a abertura dos pontos. E isso se chama deiscência de sutura. Então, deiscência só para o gastrointestinal? Não, é só suturar a pele abrir, deiscência de sutura da pele. Então, deiscência é a sutura quando abre. E ela tem um ponto importante. O que dá resistência à minha sutura é a submucosa. Por isso, o ponto tem que interessar bem a muscular e da submucosa. Então, eu pego aquela parte muscular e a submucosa. Então, a submucosa é que dá força tensa. Porém, eu tenho que ter atenção à serosa também. Você lembra que a serosa é aquela membrana que reveste todas as estruturas? Então, nada mais é que o peritônio parietal da alça. Ela é que vai fazer a vedação. Ela veda bem precoce aquela ferida. Então, é outra. E outra característica importante do tubo gastrointestinal, que, engraçado, não tem no livro de vocês. O que é isso? Os nutrientes, ele precisa do fluxo sanguíneo, mas os nutrientes, basicamente, são retirados do tecido vizinho. Então, eu tenho um corte aqui no meio. No tecido normal, o fluxo sanguíneo vem para esse corte. No gastrointestinal, ele tira dessa área aqui, tira daqui e tira daqui. Então, o corte está aqui, mas ele está tirando os nutrientes daqui. Então, o que a gente pega? Faz. Às vezes, você opera, o paciente faz uma sutura aqui no intestino, e o paciente faz uma deiscência de sutura, na hora que eu obro, ele não tem deiscência de sutura, a sutura estava íntegra. Mas eu tenho furos do lado da cicatriz, que caracteriza a desnutrição grave do paciente. Na hora que ele puxou o tecido ali para cicatrizar o tecido não podia doar nutriente, aí acabou fazendo a deiscência. Isso é uma característica importante do tubo gastrointestinal que chama atenção.
Outra cicatrização importante é o osso. O osso cicatriza igualzinho à pele. Igualzinho à pele. Eu tenho uma fase inicial na formação do hematoma, aquilo vai liquefazer, vão as células de defesa e começa a fase cicatricial. Mas a pele é molinha. O osso não pode ser molinho. Como é que eu vou ter um osso todo mole? O osso cicatriza com duas fases. Então, a primeira fase a gente chama de calo mole. Por que chama esse calo? Vocês já viram calo no pé, forma aquele caroção duro? O osso faz a mesma coisa, forma um calo. Então, quando vocês fizerem uma raio-x numa fratura, você identifica bem aonde é a fratura, que você vê um calo, um negócio altinho, redondinho, em volta de onde foi a fratura. Então, eu tenho dois tipos de calo. O primeiro calo é o calo mole, que é o tecido de granulação da cicatrização normal, que acontece igual acontece na fase proliferativa. Até uma semana, classicamente 3 a 4 dias, já existe a formação do calo mole. Mas você está com gesso no braço. Por quê? Porque se você soltar, o braço cai. Por quê? Porque aquele calo é mole. Aquele calo tem que ter mineralização. Aquele calo tem que receber o cálcio para ele voltar a ficar duro. E esse depósito de cálcio final leva de 2 a 3 meses. Então, a peculiaridade do osso é assim. Eu tenho um tecido cicatricial inicial, semelhante a todas as fases, com formação de um calo mole em torno ali de 3 a 4 dias. E depois eu tenho que ter mineralização para aquele osso ficar duro, que é a formação do calo duro, ou fase do calo duro, tá? Que pode levar de 2 a 3 meses, dependendo da cicatrização do paciente. E a cartilagem? A cartilagem é muito interessante, porque o tecido cartilaginoso é mal vascularizado. O osso tem partes mal vascularizadas e partes bem vascularizadas. Aonde o músculo insere, ou seja, na extremidade do osso, eles são bem vascularizados, porque a vascularização segue o trajeto do músculo. A cartilagem não, ela é toda mal vascularizada. Se ela é mal vascularizada, ela, primeiro, predispõe à infecção. Então, lesões de cartilagem, eu tenho que tomar muito cuidado, que faz muita infecção e dificuldade de cicatrizar. E esse tecido lesado, com dificuldade de cicatrizar, pode causar defeitos permanentes. Então, isso vale para orelha, nariz, articulação. Por isso que vocês falam, jogador de futebol que lesa o joelho, todo mundo fica preocupado, porque você tem aquela cartilagem que envolve a epífise, as extremidades do joelho. O menisco é um tecido algo cartilaginoso, que é o tecido de impacto. Então, ele lesa, aquilo é ruim de cicatrizar. Por isso que tem jogadores que levam muito tempo a retornar. E tem que tomar cuidado, porque o defeito pode ser permanente. Então, quando eu era jovem, lá em 1850, que os caras jogavam futebol, o cara lesava o menisco, normalmente ele parava de jogar futebol, porque ainda não existiam técnicas cirúrgicas capazes de corrigir satisfatoriamente aquilo. Ele jogava 10 minutos, tinha dor no joelho, o joelho inchava. O tendão, mesma coisa. Ela é semelhante a todos os tecidos, a cicatrização. Porém, a vascularização do tendão está relacionada com sua cura. Então, tendões que são pouco vascularizados levam mais tempo e podem perder a integridade mecânica. Exemplo clássico de lesão é o tendão de Aquiles. Você lembra que o tendão aquileu é aquela que vai lá no calcâneo. É um tendão que rompe, tá? Muito facilmente com esforço de repetição, principalmente atleta. Então, ele rompe aquilo ali, eles têm que ter um cuidado muito grande, porque você lembra que o colágeno dá força tênsil. Então, aquele tendão vai ter uma força tênsil menor do que a que ele tinha no início.
E eu preciso de manter uma vascularização, um tecido ideal para aquilo ali cicatrizar. Por isso que alguns defendem o tratamento não cirúrgico, porque o cirúrgico eu dou ponto. E por mais cuidado que eu tenha no ponto, aquele ponto faz um grau de isquemia. Então, alguns autores já defendem você manter o tendão aproximado, com botas, você estica a pé e deixa aquele tendão, se ele encostar, você imobiliza e espera formar um tecido cicatricial, aquilo ali, sem ter sutura. Lógico que isso é bem questionável. Tecido neural são tecidos, lesões dramáticas que a gente sabe. O paciente faz uma secção de medula, uma secção de um meio, o cara seccionou a medula, ele fica paraplégico. Isso aí não há dúvida nenhuma. Então, da terminação nervosa para frente, aquele tecido normalmente para de funcionar. Então, a gente tem a nítida impressão que a lesão neural é definitiva, que aquele tecido não cicatriza. E, na verdade, isso não ocorre. Quando eu secciono o nervo, vou botar meu dedo então, o nervo seccionou, existe um prolongamento dessas terminações nervosas de um lado tentar chegar ao outro. Isso acontece. Então, o tecido neural tenta cicatrizar, mas raramente ele consegue que a continuidade chegue também no local certo. Então, o estímulo que antes fazia para um lado, agora não faz mais. Então, ele tende a não ter o retorno das funções fisiológicas. Por isso que você pega esses pacientes com lesão neural e eles têm que fazer muita fisioterapia para tentar retornar alguma parte, alguma sensibilidade, porque esse tecido vai tentar cicatrizar. Então, eventualmente, alguns feixes neurais podem conseguir fazer o caminho correto e você ter um retorno de alguma sensibilidade, o retorno de algum movimento. Mas, normalmente, as lesões neurais são dramáticas. O cara secciona e perde aquela lesão toda. No máximo, ele consegue retornar alguma coisa, 3%, 5%, 10% do que ele tinha anteriormente. Lesões, feridas fetais. Feridas fetais, hoje, existe cirurgia intrafetal. A mãe está grávida do neném, o neném tem uma má formação congênita. Exemplo, uma onfalocélia, onde as alças intestinais estão localizadas fora da cavidade abdominal, envolto apenas pelo peritônio, e o cirurgião faz essa correção dentro da cavidade uterina. Ele faz uma via de acesso ao útero, opera a criança dentro do intrauterina e depois deixa a criança continuar a gestação normal até ela ficar a termo e nascer. E essas cicatrizações são espetaculares, porque a criança continua o desenvolvimento e essa cicatrização ela não vira uma cicatriz, ela vira uma regeneração do tecido. O que é regeneração? Você tem um tecido igual do tecido inicial. Então, a criança, você corta, opera, e quando a criança nasce, ela não tem cicatriz, porque aquele tecido regenerou. Então, ali começou o estímulo do estudo das células-tronco, que são retiradas da cicatriz umbilical, do cordão umbilical da criança, do sangue da criança, quando nasce e guarda para ele. Porque aquelas células totipotenciais têm alta capacidade regenerativa. Então, o que a gente tem que guardar aqui? Que as cirurgias no feto cicatrizam sem formação de cicatriz, ou melhor, aparente ausência de cicatriz, alterações histológicas você pode ter. Então, aqui a gente falou das cicatrizes todas, dos tipos de cicatrização. Agora, macroscopicamente, olha só, nós estamos vendo aqui alguns pontos. Ponto simples, um pontinho que a gente chama de M. Donati, e aqui um chuleio. O que aconteceu? Ele teve uma solução de continuidade, e eu aproximei essas bordas.
Isso se chama cicatrização de primeira intenção. Então, o que é uma cicatrização de primeira intenção? Aonde eu tenho uma solução de continuidade, a lesão abre, eu aproximo as bordas. Ao aproximar as bordas, eu facilito o processo cicatricial. Então, isso é a primeira intenção. Cicatriz de segunda intenção. As bordas estão afastadas, olha só. As bordas estão afastadas. E eu deixo essa cicatriz se formar progressivamente, olha só. Então, esse tecido é preenchido por um novo estroma, que é a fase proliferativa. Isso aqui é um tecido de granulação. Olha só, a borda da pele vai epitelizando, olha só, epitelizando, e vai preenchendo essa ferida. Lembra no início que eu falei das 3 fases que a gente tem? Fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. São as 3 fases de cicatrização. O que caracteriza a fase inflamatória? Processo inflamatório da lesão. Olha o meio dessa feridinha aqui, ó. Como é que tem fibrina, ó, tem uma secreçãozinha aqui. Isso aqui tem célula de defesa. Então, aqui eu tenho fase inflamatória, ó, no meio da ferida. Olha aqui no cantinho, olha aqui no meio, tudo vermelhinho. Isso é tecido de granulação, isso caracteriza a segunda fase, que é a fase proliferativa. Olha a borda da ferida, como é que está diferente. Estão vendo aqui? Ó? Olha nessa aqui, está melhor para ver. Ó. Isso é epitelização já. Essa ferida já começou a retrair. Isso caracteriza a fase de maturação. Então, na mesma ferida, eu tenho fase inflamatória, fase aqui no meio, fase proliferativa, que é o tecido de granulação, e fase de maturação, que é esse tecido já epitelizado. No final, olha, essa aqui é outra ferida, tá? Essa aqui é outra ferida. Essa aqui é uma ferida inicial. Olha como é que ela cicatrizou. O que aconteceu? Olha a ferida aqui, como é que é menor do que aqui. Aqui eu só tenho fase de maturação. Por quê? Porque essas bordas vão contraindo em direção ao centro da ferida, pela fase de maturação, para ter toda uma epitelização em cima desse tecido de granulação. Aí, quando eu suturo, acontece exatamente a mesma coisa. Igualzinho, igual aconteceu aqui. Então, para que eu aproximo? Porque ao aproximar, eu facilito a cicatrização. Então, eu tenho uma cicatrização mais rápida. Se eu tivesse conseguido suturar essa lesão, ela ia cicatrizar em 10 dias. Como eu não consegui deixar cicatrizar por segunda intenção, ela leva uns 3 meses para cicatrizar. E, devido à grande retração, essa cicatrização é menos estética. Então, cicatrização de primeira intenção, aproxima a ferida. Agudo, cortou, eu aproximo. Segunda intenção, eu deixo a cicatriz aberta. E agora nós temos a terceira intenção, que é também chamada primeira retardada. Exemplo, o paciente fez uma infecção na perna e formou pus naquela perna. O que eu fiz? Eu fiz uma incisão na perna enorme e drenei aquele pus e deixei a ferida aberta. Se eu deixei a ferida aberta, ela vai cicatrizar por segunda intenção. Quando eu tratei a infecção melhorou, eu falei, nossa, isso vai demorar muito tempo para cicatrizar. Aí o que eu fiz? Levei ele para o centro cirúrgico e suturei a pele. Então, isso é uma cicatrização de terceira intenção, também chamada primeira retardada. Então, vou voltar nessa foto aqui. Tive a lesão, ó. E deixei cicatrizar sozinha. Cicatrizou. Segunda intenção. Mas eu poderia ter feito o quê? Tirado uma pele daqui e colocado aqui em cima. E suturado essa pele aqui. Cicatrização de terceira intenção. Então, a terceira intenção é também chamada de primeira retardada. Para eu fazer a cicatrização de terceira intenção, a infecção tem que estar controlada
e eu tenho que estar na fase proliferativa com tecido de granulação. Eu tenho que ter essa ferida bem limpinha. O que influencia a cura da ferida? Quais são os fatores que influenciam a minha cicatrização, que fazem com que eu não tenha uma cicatrização ideal? Então, primeira coisa, não existe nada que aumente a minha cicatrização. Isso é um ponto importante. O cara fala, eu vou fazer isso que vai melhorar a cicatrização. Se o paciente for rígido e não tiver nenhuma outra patologia, não tiver nada que altere a cicatrização dele é ideal. Eu não consigo fazer uma super infecção. Porém, se eu tiver algum fator que diminua a cicatrização, eu tenho que tratá-la. Então, é isso que é normalmente feito nas feridas. Então, eu tenho fatores sistêmicos. Quais são os fatores sistêmicos? O paciente é diabético. Você sabe que o diabético tem microangiopatia. Chega pouco sangue, dificulta a cicatrização. O paciente é desnutrido. O paciente é anêmico. O paciente está com hipoxemia crônica, ele tem enfisema, não chega oxigênio. Fatores regionais, quer dizer, fatores que levam fluxo sanguíneo naquilo ali. O paciente tem doença aterosclerótica, não chega sangue ali. O paciente tem hipertensão venosa, então fica com muito sangue com estase naquilo ali. Ou os fatores locais. Então, eu estou com uma ferida infectada, fiz radioterapia naquela lesão, é uma lesão infiltrada, seja por medicação ou tumoral, lesões por queimadura, isso tudo dificulta a minha cicatrização. Então, vamos lá, alguém fez uma pergunta, essa eu vi. Professor, fala, dona Ana Júlia. Eu tenho uma dúvida, professor. Então, existe algum parâmetro para a gente saber quais as situações a gente vai fazer a sutura ou quais situações a gente vai deixar cicatrizar normalmente? Tipo assim, tamanho da lesão? Isso é ótima pergunta, ótima sua pergunta. Primeira intenção, quando que eu suturo uma lesão? Primeiro, ferida recente. Ferida tem que ser agora. Então, a gente tem um número, vamos dizer, entre aspas, um tempo. 6 horas é o tempo ideal. Por que 6 horas? Porque quando vocês vão ter uma aula de infecção em cirurgia, eu acho que é a última aula desse primeiro módulo antes da prova de vocês. O que acontece? O tecido, assim que eu corto, o tecido ali dentro está estéril. Então, o tecido cirúrgico, eu acabei de operar, eu estou com campo cirúrgico, eu estou com tudo, eu abri a pele, fiz a cirurgia, tenho cuidado de asepsia toda, no final eu suturo a pele. Porém, aquela ferida, a bactéria da pele vai cair ali e vai começar a colonizar. Então, vamos fazer agora em outro local. Eu estou andando na rua, pisei num caco de vidro, cortei o pé. Olha só. O caco de vidro, no meio da rua, aquilo está cheio de bactéria. Então, primeiro, o paciente, eu chego lá com um corte no pé. Primeira coisa que tem que fazer, lavar muito, para diminuir, fazer uma limpeza mecânica daquele centro da ferida. Uso um antisséptico ali na ferida, independente de controvérsia em relação ao antisséptico na ferida, mas limpa aquela ferida bem. Diminua a bactéria e suturo. Porém, se eu tiver muita bactéria, eu já tenho uma colonização crítica. Isso é o quê? Eu não consigo limpar ela eficiente. Quando que eu sei isso? Primeiro tempo, 6 horas. Então, eu tenho um número mágico que a gente gosta de criar, que é esse número de 6 horas. Então, com menos de 6 horas eu posso suturar, com mais de 6 horas eu não devo suturar. Porém, existem feridas muito contaminadas. Exemplo, mordedura, seja de cachorro, seja mordedura humana. Essas feridas não convém suturar. Por quê? Porque a boca é muito contaminada. Mas eu já tive paciente que o cachorro pegou o couro cabeludo e chacoalhou. Desinseriu o couro cabeludo, a face caiu. Você não vai suturar? Leva para o centro cirúrgico, lava, aproxima as bordas da ferida o máximo possível e deixa aquilo lá. Mas é uma ferida com alta taxa
de infecção. Tá? O paciente caiu no chão, teve uma lesão, mas ele estava capinando. Quando ele chega no pronto-socorro, a ferida tem 2 horas, mas está com grama, está com terra, e você não consegue tirar aquilo. Aquela ferida não deve suturar. Outro, feridas infectadas. O cara chegou com uma ferida aguda, drenou um abscesso. Eu não posso suturar aquela lesão porque ela tem infecção. Então, grosseiramente, feridas sujas ou com mais de 6 horas, eu não devo fazer o fechamento precoce. Ok? Respondido? Perfeito, professor. Obrigada. Respondeu. Então, vamos lá. Fatores que influenciam a ferida. Idade avançada. Por que idade avançada? A gente vai ficando velho. Primeira coisa, a face cai. Por que a face vai caindo, vai aparecendo ruga? Porque você tem uma diminuição natural do colágeno. E a gente acabou de falar que o colágeno tem íntima relação com a circulação. Então, só o déficit do colágeno, por si só, já é uma alteração fisiológica intrínseca do paciente que retarda a cicatrização das feridas. E isso, a maioria dos trabalhos não leva em consideração a comorbidade. Então, só o déficit do colágeno dificulta a cicatrização. Ele tem um retardo. Outras patologias associadas, exemplo, diabetes faz microangiopatia, o paciente foi tabagista a vida toda, tem placa de ateroma, o paciente tem hipertensão arterial sistêmica e microlesões vasculares. Então, esses pacientes têm retardo da cicatrização, mas a idade sozinha, por dificuldade, por diminuição da síntese do colágeno, já leva à dificuldade de cicatrização. Hipoxemia é o principal. Esse hipofluxo, essa isquemia é que é uma das principais causas de decência. Então, a hipoxemia, agora a gente está falando. Então, o paciente tem um fluxo ideal. Eu falei, até falei a palavra hipofluxo. Não, ele tem um fluxo ideal, mas vamos supor, ele tem uma asma, tem doença pulmonar obstrutiva crônica, tem uma doença pulmonar crônica, seja o que for, bronquite, enfisema. Então, ele tem uma baixa saturação de oxigênio no corpo dele. Chega pouco sangue, ele tem hipóxia. A hipoxemia, ela é essencial no estímulo, tá? Então, a norma, a hipoxemia local, ela até estimula a angiogênese, mas depois você tem que ter uma oxigenação ideal e não pode ter nem alcidose nem alcalose, tem uma pH ideal para estimular a angiogênese, a epitelização daquele tecido. A isquemia dá um risco maior de infecção. Olha o ponto apertado mais uma vez, tá? E o colágeno, aquela transformação de colágeno que a gente está falando, ela melhora com o paciente com a oxigenação ideal. Então, isso é um dado importante do nosso paciente. Então, você tem que corrigir a hipoxemia. Agora sim, a hipoperfusão é um dos principais fatores de decência de sutura, de você não cicatrizar. Se você não tem sangue chegando na minha tecido, eu não tenho nada. Eu não tenho oxigenação, eu não tenho nutriente, eu não tenho célula de defesa, eu não tenho nada. Então, aquele tecido vai abrir. Então, a hipoxemia é o principal fator de decência de sutura. Tá? Então, isso é um dado importante. A hipoperfusão. A anemia. A anemia é interessante. Célula vermelha. Paciente anêmico dificulta a cicatrização? Inicialmente, não. Lembra que a gente falou, mas não falei de hemácia hora nenhuma, eu falei parar o sangramento. Então, para a cicatrização, eu não preciso de célula vermelha. Óbvio, se o hematócrito estiver muito baixo, 15%, se dá mais ou menos 5 de hemoglobina, o normal é de 40 a 45 de hematócrito, em torno de 10 a 12 de hemoglobina, isso aí é o ideal, até 14 de hemoglobina. Então, o efeito aqui não é o ideal. Porém, se a hemoglobina estiver muito baixa, eu acabo fazendo hipoxemia. Então, esse valor é abaixo das 15%. Uma oxigenação ideal, uma saturação ideal ali em torno de 100%, óbvio que otimiza a síntese do nosso colágeno. Outros fatores, agora são os fatores
induzidos, esteroide, corticoide, tá? Reduz o processo inflamatório. Tanto é que ele é utilizado em processo cicatricial. Vocês vão ver que muitos cirurgiões plásticos, para diminuírem a cicatriz num procedimento cirúrgico, eles indicam corticoide local. Você passa o corticoide, existem tópicos corticoides, eles são absorvidos para retardar aquela cicatrização e ter uma cicatrização menor, mais baixinha, mais estéril. Infiltração de corticoide abaixo da cicatriz é usado para aquelas cicatrizes hipertróficas, para cicatriz queloidiana, para cicatrizes aberrantes. Também são utilizadas. Quimioterápico, que é o que você faz quimioterapia para doenças oncológicas, eles atuam inibindo a proliferação celular do câncer e também das células normais. Por isso que o paciente fica muito consumido. Além do paciente oncológico, além da doença básica, a quimioterapia expolia muito o paciente. Distúrbios metabólicos, principalmente o diabetes. Mais uma vez, o diabetes aumenta a predisposição de infecção por hiperglicemia, ele tem hiperviscosidade sanguínea o tempo todo. A hipoxemia por microangiopatia reduz a síntese de colágeno, reduz a resistência da ferida, lógico, pela diminuição da síntese do colágeno, diminui a perfusão sanguínea, que também é fator de queda. Obesidade. Quando a gente fala obesidade, não é o paciente sobrepeso, o paciente com pouco aumento, é o grande obeso. Se o paciente está muito obeso, aquela gordura faz compressão vascular. Então, ele faz hipoperfusão no tecido. Segundo, o coração dele tem que nutrir muito tecido. Então, era para pesar 70 quilos, ele pesa 200. Então, aquele coração tem uma sobrecarga muito grande e nem sempre ele consegue fazer aquela irrigação em todos os tecidos satisfatoriamente. E outro fator importante do obeso, que ele pode ser obeso e ele é desnutrido. Como um cara que é obeso é desnutrido? Ele é obeso porque ele come fandangos e leite condensado e biscoito traquina, de manhã, de tarde e de noite. Então, ele ficou obeso, mas a alimentação dele é muito calórica, mas ela, como nutricional, ela é muito baixa. Mais uma vez, falando da nutrição. Então, depressão proteica é muito importante. Então, o paciente que perde 15% a 25% do peso corporal dele, aumenta a incidência de decência. Olha só, não estou falando de muita coisa, não. Perda ponderal em torno de 15%. Então, você pesa 70 quilos, 80 quilos, você perde ali em torno de 5, 10, 15 quilos, você tem uma depressão proteica importante que dificulta. Déficit de arginina. A arginina é um aminoácido. Os dois principais aminoácidos que a gente precisa, a arginina e a alanina. Eles entram na produção de energia para o trauma, nós vamos ver isso, a agressão cirúrgica, e entram também na síntese do colágeno. Olha, dados importantes aqui. Déficit de vitamina C e vitamina A aumenta a incidência de infecção e aumenta a resposta inflamatória à vitamina A. Tá? Então, vocês já escutaram. A vitamina C aumenta a incidência de infecção. Aí o cara fica resfriado, você manda tomar vitamina C. Não adianta nada. Vitamina C, se o cara tem a vitamina C normal e você dá mais vitamina C, ela vai ser eliminada pela urina. A vitamina C só aumenta a resistência à infecção se ele tiver hipovitaminose C. Se ele tiver normovitaminose C, eu posso dar quanta vitamina C eu quiser. Eu não vou fazer um paciente com hipervitaminose C. Isso não existe. Ele vai ficar normal e o que eu der em excesso vai ser eliminado pela urina. Então, isso é um dado importante para o paciente. Guardem isso. Você tem que deixar ele normal. Não adianta eu dar nada. Então, exemplo, eu sei que o normal de albumina é 4,5 e 5,5. Então vamos dar
carne, até ele ter 10 de albumina. Também não adianta nada. Por quê? Porque você vai aumentar uma coisa e vai diminuir outra. Vamos lá. Sabia que ia ter uma pergunta, eu tinha certeza absoluta. Exatamente. Hipersuplementar vitamina C é muita coisa de Linus Pauling. É mais ou menos, não adianta. Não adianta. Vamos lá. Fatores que influenciam a cura das feridas, tá? Infecção local. A infecção, lembra a pergunta lá da hanseníase que você fez? Aí, como é que eu faço para cicatrizar? Não adianta eu tratar um local que tenha uma infecção. E hanseníase não adianta eu ressecar a lesão e deixar cicatrizar por segunda intenção. Não, porque aquela tensão está impregnada e o micobactéria é circulante na corrente sanguínea. Então, eu tenho que tratar o bacilo de Koch. O bacilo de Koch é da tuberculose, desculpa, eu tenho que tratar o micro-organismo da hanseníase. A contaminação das feridas de bactéria provoca infecção clínica e retarda a cicatrização, tá? Quando faz destruição tecidual. Antibiótico, seja profilático ou terapêutico, quando bem indicado, diminui a taxa de infecção no sítio cirúrgico. Veja bem, isso é um adeno. Quero que vocês prestem atenção na palavra antibiótico e nessa frase curta aqui, ó. Quando bem indicada. Nem toda lesão. Não é porque eu tenho solução de continuidade que eu preciso fazer antibiótico. Cirurgia não é sinônimo de antibiótico. Vocês lembram que vocês já estão aprendendo que o antibiótico usado de maneira errônea, ela é muito deletéria, principalmente porque ela induz a resistência bacteriana. Finalmente, chegamos na última parte da nossa aula. Eu sei que vocês já estão cansados, nós já estamos aqui há 1h, não é 1h20, que eu cheguei 10 minutos atrasado, porque eu fui passear lá na técnica. Feridas crônicas. São feridas que deixaram de prosseguir o seu processo ordenado de cicatrização. Eu tive algum motivo que aquela ferida não está voltando a ter a sua integridade anatômica e mesmo funcional satisfatória. Eu tenho fatores que levaram essa ferida a cronificar. E você já sabe que caracteriza a ferida crônica, que é a presença de linfócitos. Que eu olho essa ferida, ela é igualzinha àquela outra lá. Tenho tecido de granulação, fase proliferativa, a bordinha aqui está lá na fase de epitelização disso aqui, que é a fase de maturação, mas a ferida não cicatriza. O que está acontecendo? Então, aonde que a gente vai aprender agora nossas feridas crônicas? Então, o que leva a uma ferida crônica? Primeiro, todos aqueles fatores que nós falamos que comprometem a cicatrização. Então, agora sim, nós temos hipovitaminose C. Isso vai dificultar a nossa cicatrização o tempo todo. É uma lesão que tem trauma de repetição. Então, o paciente, por algum motivo, ele é diabético e fez um mal perfurante plantar, mas tem neuropatia periférica. E ele não para de andar. Então, não adianta, você trata a ferida, ele continua andando e fazendo lesões repetidas nesse local. Má perfusão é o doente com lesão arterial crônica, por exemplo. Então, o paciente tem uma placa de ateroma lá na artéria femoral e tem um hipofluxo naquele pé. Aquela lesão não vai cicatrizar nunca, a não ser que eu faça alguma coisa que eu aumente o fluxo nesse pé. Paciente com má oxigenação crônica ou com inflamação excessiva, seja processo infeccioso ou não, nós já vamos dar exemplo de tudo. Outras coisas. Uma ferida crônica pode malignizar. Olha que dado importante que tem. Lembra que normalmente a gente fala assim, não, uma ferida crônica não maligniza nunca. Então, exemplo disso é na doença ácido péptico. Uma úlcera, ou ela nasce benigna, ou ela nasce maligna. Porém, as feridas crônicas da pele, elas podem malignizar. São feridas muito crônicas. E, normalmente, esse tecido de epitelização
crônico, com processo inflamatório crônico, leva à degeneração dessas células escamosas e aparece o carcinoma de células escamosas, que é chamado de úlcera de Marjolin. Então, o que é uma úlcera de Marjolin? É um carcinoma de células escamosas que aparece em cima de uma lesão crônica. Tem algumas características que chamam a atenção. Normalmente, essas feridas começam a ficar mais profundas e as bordas vão invertendo para o interior daquela ferida. As bordas vão se invertendo. Tá? Elas aparecem em cima de lesões crônicas. Lesão de queimadura, aquela lesão em asa de borboleta de lúpus eritematoso sistêmico, úlceras angiodérmicas crônicas, então, em cima de feridas crônicas, classicamente queimadura, e a lesão do lúpus também é um grande exemplo. As úlceras arteriais isquêmicas que a gente falou. Então, o paciente tem hipofluxo naquela perna. Ele foi um grande tabagista e ele tem uma doença ateromatosa no corpo todo e obstruiu lá no oco poplíteo a bifurcação lá da artéria femoral, lá no nosso oco poplíteo, é o local mais comum de fazer obstrução, e eu não tenho circulação colateral naquela perna. Então, o que começa? Primeiro, ele passa a ter dor naquela perna. Essa dor leva primeiro à claudicação. O que é claudicação? Ele anda, inicialmente 1 quilômetro, depois ele passa a andar cada vez menos, ele anda e sente dor na perna. E ele tem que parar. Por quê? Porque quando aumenta o movimento da perna, aumenta a necessidade de oxigenação do tecido. Aí a oxigenação não chega lá, acumula a lactato, ele sente dor. Então, ele para e aquilo melhora. Posteriormente, ele começa a ter dor em repouso. Ele está parado e, mesmo parado, ele não tem fluxo satisfatório naquela perna. E uma característica, se ele eleva a perna, diminui mais o fluxo, dói mais. Então, ele tem que ficar com a perna abaixada para aumentar a pressão e aumentar o fluxo. Posteriormente, ele começa a ter dor à noite e aquela perna vai ficando já com tanto hipofluxo que ela vai ficando esbranquiçada. E já vai abrir uma ferida naquilo ali. Então, a ausência de pulsos, tudo isso caracteriza aquele membro branco, enchimento capilar periférico alterado, isso tudo caracteriza as úlceras arteriais. Tratamento de uma úlcera arterial. Raramente o tratamento local é o suficiente. Você precisa restabelecer o fluxo sanguíneo dali. Nem sempre é fácil. E se eu não conseguir restabelecer o fluxo sanguíneo naquela lesão? Normalmente o tratamento é amputação. Tá? Diabético é pior ainda, porque a doença básica do diabético é microangiopatia, ou seja, a microcirculação que faz essas lesões. Quando ele faz macroangiopatia, a lesão já está muito avançada e, normalmente, você não consegue restabelecer o fluxo desse tecido. As úlceras de estase venosa é o contrário. O sangue chega, mas tem dificuldade de voltar. Por quê? Porque aquele veia doente, dilatada, não consegue fazer um tônus suficiente para aquele sangue retornar. O sangue vai acumulando ali, a perna vai tendo depósito de hemosiderina. Isso tem um nome lindo, chama lipodermatoesclerose, que é a depósito de hemosiderina na pele, ela fica de uma cor acastanhada. Como isso acontece a pele fica toda acastanhada, isso tem um nome clínico chamado bota-ocre. Aqui, ó. Vai tendo depósito e vai formando essas lesões vasculares. O tratamento é local e melhorar esse retorno venoso desse paciente, seja com meia elásticas, seja através
de retirada dessas veias. O problema é quando é associado o sistema venoso periférico com o sistema venoso profundo e o paciente passa a ter mais dificuldade. Raramente leva à amputação do membro, a não ser quando eu tenho grandes infecções secundárias, principalmente em pacientes imunocomprometidos. Tá? Mas também leva bastante tempo, a pele vai ficando rígida e vai perdendo elasticidade com o tempo. As feridas diabéticas, normalmente relacionadas com neuropatia, o paciente perde a sensibilidade, associado à microangiopatia do paciente. Essas lesões podem cronificar e, devido a fisiopatologias dela, a probabilidade de cura é pequena e evolui com muita infecção secundária, às vezes sendo obrigado à amputação do membro. Mostrando aqui a ferida diabética. Então, importante, primeiro, é o controle glicêmico. Então, o controle glicêmico é um fator mais profilático da lesão. O paciente tem que ter cuidados daqueles membros. Aqui, um mal perfurante plantar clássico. Então, o controle da glicemia, ela impede a evolução mais rápida das complicações crônicas do diabetes, que são relacionadas à microangiopatia. Porém, elas não impedem, isso é um dado importante, mas se a glicemia estiver alta o tempo todo, ele tem essas complicações mais precoces. E as úlceras, finalmente chegamos nas úlceras de decúbito ou de pressão, que é aquela que o paciente fica deitado muito tempo, acamado muito tempo. Então, aquelas áreas de pressão sofrem isquemia e necrose. Lógico que eu tenho múltiplas alterações, mas basicamente é isso aqui, ó. O local que ele tem a tensão sofre isquemia e sofre necrose dessa lesão. Tá? Tratamento profilático principal é a mudança de decúbito, por esses pacientes acamados muito tempo, principalmente unidade de terapia intensiva, onde a gente tem vários pacientes em prótese ventilatória, entubados, é uma orientação de mudar o decúbito desse paciente de 2 em 2, 3 em 3 horas. Então, quando aparece essa lesão, o tratamento é ressecção dessas áreas de necrótica, que tem hipofluxo, e cicatrização de segunda ou, eventualmente, de terceira intenção, quando você controla o foco isquêmico infeccioso. Ok? Desculpem o atraso por um erro estratégico de local. Dúvidas? Sem dúvida. Parecemos dúvidas. Tudo certo? Então tá bom. João Pedro, calma, João Pedro, você já vai embora. Já vou pegar a presença de vocês. Então, vamos lá. O nosso livro-texto de vocês está aqui. Vamos passar aqui o slide. Opa, passei direto. Aqui. Nosso livro-texto é o Fábio Smith Goff. Algumas aulas são retiradas desse livro aqui. É um tratado chamado Schwartz. Esse tratado Schwartz não tem na biblioteca de vocês. Oh, meu Deus, não tem na biblioteca. E agora? Como eu vou estudar? Já vou responder um pouquinho, deixa eu só acabar. Porém, eu sou um professor muito bonzinho para vocês. Então, cura das feridas. São 3 aulas que são tiradas do Schwartz. Cura das feridas, segurança do paciente e pele e tecido subcutâneo, patologias da pele e do tecido subcutâneo. Então, como eu sou um professor muito bonzinho para vocês, eu tirei cópia do capítulo do Schwartz e vou colocar no AVA para vocês. Tá? Então, além da aula, além do Zoom que vocês vão ter também o capítulo do livro disponível no AVA, na aula de vocês. Ok? Então, vamos lá, tem uma pergunta aqui.
Cisto pilonidal. Cisto pilonidal, vocês vão ter uma aula de... A gente deve falar alguma coisa lá no subcutâneo, mas vocês têm aula disso lá no 8º período no internato. O cisto pilonidal é uma doença congênita inflamatória com alta taxa de recidiva. A cirurgia você faz com cicatrização de segunda intenção. Porque a cicatrização de segunda intenção não é por ter infecção. Aí, quando você tem infecção, você não opera o cisto pilonidal, você trata a infecção primeiro. É pela alta taxa de recidiva. Então, você tem que tirar aquele tecido todo, inclusive o periósteo do cóccix. É aquela foto que eu mostrei lá no início, na aula de cicatrização. Então, você deixa aberto pela alta taxa de recidiva. E também, por ser uma área que exsuda muito. Então, quando você tenta suturar, o tecido acaba abrindo espontaneamente. Então, você sutura, ele tem uma tendência natural a abrir. E quando você sutura, aumenta a taxa de recidiva. Por isso que a maioria das cirurgias do cisto pilonidal, exceto quando ele é muito pequenininho, você não faz a sutura primária. Ok? Então, agora nós vamos para a presença de vocês. Então, mais uma vez, eu vou falar o nome de vocês. Deixa eu... Professor. Oi. Você vai colocar essa aula no AVA agora, já? Agora já não, que eu tenho que passar para o YouTube primeiro. Por quê? Acredito que, igual semana passada... Não, é só para saber mesmo. Até quinta-feira, eu acredito que essa aula já vai estar no ar, tá ok? Porque tem que pegar, editar... Tá bem. E o capítulo do... E o capítulo do livro no quinto, então. Vocês, tá? Eu já coloco agora para vocês. Então tá bom. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos para a chamada. Tchau para vocês. Até a tarde para alguns. Até semana que vem para outros. Obrigado por tudo. Vou colocar a aula já no AVA para vocês, ok?